China e Estados Unidos, zona de Trump e Xi Jinping, segue cada um defendendo a sua economia, cada um defendendo o seu comércio. Obviamente, acaba preocupando o mundo inteiro por ser a China o maior comércio mundial e os Estados Unidos querendo voltar ali ao topo do comércio global. E no meio dessa guerra louca, esse conflito comercial, o mercado financeiro do mundo inteiro acaba ficando mais tenso, mais retraído, conforme as tarifas vão se escalando. Fala do Xi Jinping e fala do Trump. Mas meu nome é Victor Silva, hosto aqui do canal Investidor Privado, onde você aprende a lidar com dinheiro de forma mais descomplicada e real. Se você gostar desse vídeo, já peço que você se inscreve no canal e clica no botão de gostei. Mas analisando as bolsas de valores ao redor do mundo, na zona do euro, o DAX, a bolsa de valores alemã, menos 10% no mês, a CAC 40, que é a bolsa da França, menos 11%, e IBEX 35, que é o índice da bolsa espanhola, menos 4%. Já no Japão, a Nikkei 225, menos 8%. Já nos Estados Unidos, o S&P 500, menos 3%, a Nasdaq, menos 4%, e na China, a SSE, índice da bolsa de Xangai, menos 4%, e Hong Kong, menos 11%. Brasil, no índice Bovespa, mais 3% positivo, ou seja, ao redor do mundo inteiro, todo mundo desabando, e o Brasil é o único que subiu nos últimos 30 dias, é o único que representa um pouquinho ali de positividade em comparação às outras bolsas. Claro que para o Brasil isso daí também já é surpreendente, só que não significa que a gente não tem nossos problemas internos. O Brasil já enfrenta o quê? Uma inflação, taxa de juros, conta pública e tudo mais. Já no Japão, na bolsa japonesa, foi necessário acionar o Circuit Breaker devido à queda de mais de 8%. Se a gente for recapitular toda essa loucura, dia 1º de março, o presidente dos Estados Unidos impõe uma tarifa na China de 20%. No dia 2 de abril, Trump novamente tarifou a China, porém agora em 34%. No dia 3 de abril, a China em retaliação tarifa os Estados Unidos em 34%. No dia 8 de abril, os Estados Unidos tarifa em mais 50%. No dia 9 de abril, a China tarifa os Estados Unidos em 84%. E no mesmo dia, os Estados Unidos já responde com a tarifa chegando a 145%. E dia 11 de abril, China tarifa os Estados Unidos em 125%. E tivemos uma fala bem interessante do presidente Xi Jinping, presidente da China, dizendo que não há vencedores numa guerra de tarifa. Disse aí o Xi Jinping, depois de taxar os Estados Unidos 125%. E claro, muita gente acaba falando do Trump, que ele tem tudo sob controle, que ele vai desvalorizar a moeda americana, deixar o dólar mais atrativo para os outros países, assim, futuramente, aumentando, né, o comércio americano, fazendo com que as pessoas coloquem mais dinheiro e assim se tornando maior que a China no comércio global. Falando assim, parece a coisa mais fácil do mundo. Só que por que eu não consigo acreditar? Porque eu não acredito que ninguém tem um controle da economia na mão, tá bom? Uma ação bem intencionada, 1 milímetro fora do planejado, acaba prejudicando a economia. Os Estados Unidos, que está tarifando qualquer país, porém, o alvo principal é o quê? É os chineses. Não acredito que ninguém tem o controle da economia na mão. Eles podem fazer o quê? Manipular o mercado. Agora, ter a economia na mão é totalmente diferente, tá? Não é a mesma coisa que o Brasil, porque você chega aqui no Brasil, o Lula falou o quê? Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle? Vamos lá. Na economia, se você imprimir dinheiro, você aumenta a base monetária. Aumentando a base monetária, você aumenta a inflação. Aumentando a inflação, você tem que aumentar a taxa de juros. Aí chega o presidente e fala que tá tudo numa boa, que ele tem a economia sob controle. Ninguém tem a economia sob controle. Então não dá pro Trump também falar, os puxa-saco do Trump, não tem como ninguém ter controle da economia. Você consegue ter algumas medidas que vai acalmando a economia. Só que você tarifar o mundo inteiro e achar que tá tudo aí maravilhoso, você tá com controle da economia, não é bem assim não. Uma coisa muito interessante também é o índice VIX, também conhecido como o índice do medo, e no ano ele subiu mais de 100%, e o dado curioso é que no dia 8 de abril ele chegou a 52,33. No auge da pandemia, ali dia 20 de março, chegou a 66,04. Ou seja, alguns pontos a mais ali o índice do medo chega tão próximo igual o da pandemia. Isso mostra que a maioria dos investidores estão com medo, porque quanto maior esse índice, maior é o medo dos investidores. Quanto mais alto esse índice, melhor as oportunidades de mercado para você aproveitar. E nesse momento que grandes investidores esperaram a sua vida inteira
inteira, tanto que a Berkshire Hathaway, a empresa do nosso querido oráculo Warren Buffett, chegou a bater um recorde de 325 bilhões de dólares em caixa, provavelmente já sabendo que isso ia acontecer. Por isso que no dia 27 de agosto de 2024 eu subi um vídeo aqui pro canal falando de uma nova crise global. Durante o vídeo eu falei que o Warren Buffett estava vendendo as ações da Apple, provavelmente para quê? Fazer caixa, porque ele já estava sabendo dessa guerra comercial, já sabia o que poderia acontecer. Isso só garante que os grandes players do mercado, como Warren Buffett, Rod Marques, Ray Dalio, entre outros tubarões do mercado internacional, têm contato com a elite do mundo inteiro. É claro que a primeira falácia, a primeira especulação, tudo vai chegar no ouvido deles, tudo vai chegar primeiro para eles. O que chega para a gente aqui é manchete, é mídia. Então não dá para você, investidor, escolher um lado e torcer para o seu lado ganhar. Não adianta, não faz sentido. Ah, vou escolher os Estados Unidos porque eu prefiro Donald Trump. Ah, vou escolher a China porque eu prefiro Xi Jinping. E os preços dos produtos de ambos os países, tanto dos Estados Unidos quanto da China, vão dobrar de preço devido a essa tarifa. Essa brincadeira vai sair muito cara. Empresas americanas e chinesas também vão ter diminuição de lucros. Tudo isso por causa de tarifa em cima de tarifa. E o que salva também é o Brasil quietinho. Quietinho. Graças a Deus o Brasil não respondeu absolutamente nada, senão a gente ia caçar um rolo muito maior do que já tá. Porém, não significa que tá tudo em ordem no nosso país, porque o JP Morgan prevê recessão no segundo semestre brasileiro, e o Brasil também teve a maior fuga de dólares, superando o início da pandemia. Foram 15,8 bilhões que deixaram o país no primeiro trimestre, superando o ano da pandemia. A saída foi de 8,3 bilhões de dólares. Mas analise os movimentos do mercado, tenta pelo menos entender para onde está se encaminhando alguns rumos da economia, tanto a China quanto os Estados Unidos, tá? Não fica só de olho na China e nos Estados Unidos, tem países aí, como por exemplo a Índia, que está se destacando ali, e não coloca a sua moral ou emocional quando o assunto é dinheiro. É razão, não vai com emocional para investir, senão você tá ferrado, você vai colher um nabo no meio. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!